Subo à tribuna nessa tarde para prestar uma homenagem a um homem público brasileiro que certamente muitos de nós conhecem ou conheceu e conviveu com ele aqui nessa casa, porque foi senador Almir Gabriel, que também foi governador do Pará, prefeito, foi candidato a vice-presidente da República na chapa de Mário Covas, em 1989. Teve uma vida política atuante. Mas a minha homenagem a Almir Gabriel, não vou falar da vida pública, que é de todos conhecida. Eu quero falar das atividades do Almir Gabriel insubmisso, rebelde, nos anos da ditadura militar. Almir foi apoio da Ação de Libertação Nacional. Ajudou a organização em Belém do Pará. Na época ele era médico cardiologista e foi provedor de medicamentos que foram, alguns desses medicamentos, transportados para o que deveria ser a área de guerrilha na região do Bico de Papagaio, entre, naquela época, Pará, Maranhão e Goiás, hoje Tocantins. E Almir teve uma participação porque resistiu, ajudou a resistir e a lutar para que nós pudéssemos nos livrar da ditadura militar. Além disso, eu particularmente tenho um pleito de gratidão com o cardiologista, com o médico e com o militante clandestino daquele então, Dr. Almir Gabriel. Ele teve um papel decisivo, senador Jorge Viana. No momento em que eu estava preso, ele foi fundamental para o sucesso da minha fuga da prisão. Almir fazia parte dessa rede de apoio da Ação de Libertação Nacional e Janete, minha companheira, depois de deixar a prisão, o procurou e reatou os laços para que a gente pudesse, então, pensar numa saída da prisão. E ele foi muito importante, senador Pedro Táxi, porque eu, um certo momento, fui transferido para um hospital e ele, então, juntamente com outro médico, que também já partiu para outra dimensão, e, aliás, partiu muito jovem, Manuel Conceição, os dois montaram uma rede de assistência aos meus carcereiros, de tal forma que eles foram relaxando a vigilância e me foram permitindo que eu pudesse, inclusive, cheguei ao momento de sair com os meus carcereiros para fazer uma visita noturna à minha casa. Além dessa rede de atendimento montada por Almir, ele também fez uma coleta de recursos para permitir a nossa fuga da prisão, que terminou sendo bem sucedida. Eu falo isso hoje porque essa é uma história que raras pessoas conhecem. Até mesmo a família de Almir Gabriel, eu me lembro aqui, Almir foi eleito governador em 1994 e uma vez eu também fui eleito governador do Amapá em 94, Almir do Pará. E numa dessas viagens a Brasília eu peguei uma carona no jato com ele e nós vínhamos então relembrando os anos de chumbo, os anos da repressão, e falando da atividade de cada um, relembrando a vida na penitenciária, e ele falando de suas atividades. E a sua esposa de então, em um determinado momento, ouvindo aquela história, teve uma crise nervosa, começou a chorar, e ali é que eu tive conhecimento que Almir nunca tinha relatado a ninguém, nem mesmo as pessoas mais próximas dele, tinham conhecimento do envolvimento de Almir Gabriel. A gente sabe as razões disso, porque na luta clandestina não havia como comentar com ninguém a participação, porque o risco de vida era muito grande. Então, mas mesmo depois de muitos anos de termos vencido a ditadura, já estávamos em plena democracia, ele continuou escondendo, omitindo qualquer participação dele
resistência à ditadura militar e na resistência armada, porque a Ação de Libertação Nacional era uma organização que resistiu de arma na mão à ditadura, porque não havia mais como ter qualquer tipo de participação política a não ser o confronto pela via armada. E o Almir teve essa participação decisiva e nesse momento em que ele parte para uma outra dimensão, eu queria prestar essa homenagem, reconhecendo a sua participação decisiva na luta pela redemocratização e também trazendo ao público uma história que é muito pouco conhecida. Almir pertenceu a um partido completamente diferente, nós sempre fomos oposição, mais interessante que a vida toda, a Almir era do PSDB, eu sempre fui do PSB e tivemos posições diferentes, no entanto, nós temos esse laço profundo de amizade, de companheirismo e de identidade na luta pela redemocratização do país. Almir Gabriel, presente agora e sempre. Obrigado, senhor presidente.